Uma manhã que deveria ser apenas mais uma audiência de divórcio no Fórum de Niterói se transforma em caos quando uma influenciadora digital, cega de ciúmes, empurra uma grávida de 7 meses escada abaixo, bem na frente de dezenas de testemunhas. O que ela não sabia? A mulher que ela atacou tem um irmão que é advogado criminalista implacável e que carrega uma dor pessoal tão profunda que o torna incapaz de deixar essa violência impune. O que acontece nos próximos minutos é um confronto brutal entre arrogância, verdade e justiça. E eu te garanto, o final dessa história vai te deixar sem palavras. Antes de continuarmos, me conta, de onde você está nos assistindo? Adoro saber até onde nossas histórias são capazes de chegar. E se você que está acompanhando gosta de histórias de coragem e recomeço, deixe agora o seu like e fique até o final para ver o que um pai solteiro é capaz de fazer pela sua família. Agora vamos para a nossa história. O Fórum da Comarca de Niterói acordava como sempre acordava nas manhãs de quarta-feira, com o ritmo peculiar de quem carrega o peso de decisões que mudariam vidas. O prédio colonial, com suas colunas brancas manchadas pelo tempo e pelo sal do mar próximo, recebia desde cedo um fluxo constante de pessoas. Advogados de terno amarrotado seguravam pastas volumosas debaixo do braço. Famílias inteiras se amontoavam nos bancos de madeira dos corredores, nervosas, sussurrando entre si. O cheiro de café velho das máquinas automáticas se misturava ao aroma de papel velho e ao som metálico dos carimbos batendo sobre petições. Era nesse cenário que Martina Alcântara tentava manter a compostura. Ela estava sentada em um dos bancos próximos à sala 2B, no segundo andar, onde aconteceria sua audiência preliminar de divórcio. Suas mãos, pálidas e levemente trêmulas, repousavam sobre a barriga de 7 meses. O vestido azul marinho que escolhera de propósito, discreto, sério, respeitável, agora parecia apertado demais. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se a roupa fosse apenas mais uma armadura frágil contra o que estava por vir. Martina respirou fundo. Contou até 4 na inspiração. Segurou por 2 segundos. Soltou em 6. Era uma técnica que a terapeuta havia ensinado. Respire como se estivesse acalmando o bebê dentro de você, ela dizia. E Martina tentava. Deus, como ela tentava. Mas era difícil manter a calma quando, a qualquer momento, ela teria que entrar naquela sala e encarar Tiago. Tiago Alcântara, seu marido. Ou ex-marido, dependendo de como aquele dia terminasse. 6 meses atrás, Martina ainda acreditava que eles construiriam uma família. Tiago era empresário do ramo de eventos corporativos, dono da Alcântara Premium Events, uma empresa que organizava congressos, feiras e jantares para grandes marcas. Ele era charmoso, ambicioso e sabia exatamente o que dizer para fazer Martina se sentir especial. Quando descobriu a gravidez, ela imaginou que seria o recomeço que eles precisavam. Tiago andava distante, é verdade. Chegava tarde, viajava com frequência, atendia ligações no meio da noite. Mas Martina justificava tudo. Ele está construindo o futuro da gente, pensava. Até o dia em que o futuro desmoronou. Foi um sábado. Martina estava organizando o quartinho do bebê quando o celular de Tiago, esquecido sobre a cama, vibrou. E vibrou. E vibrou. Ela não era do tipo que mexia nas coisas do marido. Nunca foi. Mas algo naquele zumbido insistente a incomodou. Pegou o aparelho. A tela mostrava mensagens de Ju. Amor, você vem hoje? Não aguento mais fingir que não existo. Tiago, você prometeu que ia assumir a gente. Quando? Eu te amo. Por favor, não me ignora. Martina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As mensagens continuavam. Dezenas delas. Meses delas. Fotos, áudios, declarações. Júlia Fonseca, a influenciadora digital que Tiago havia contratado 6 meses antes para gerenciar as redes sociais da empresa, não era apenas uma funcionária. Era a amante. Quando Tiago voltou para casa naquela noite, Martina estava sentada na sala, com o celular dele sobre a mesa de centro.
Ela não chorou, não gritou, apenas perguntou, com uma voz que parecia vir de muito longe. Quanto tempo? Ele tentou negar, depois minimizar, depois culpar o estresse, o trabalho, a pressão. Mas Martina não ouviu desculpas. Ouviu a verdade que ele não disse. Ele não a amava mais. Talvez nunca tivesse amado de verdade. 2 dias depois, ela saiu de casa. Foi morar temporariamente com uma amiga. Contratou um advogado. Pediu divórcio. E agora, ali estava ela. Sentada no corredor frio de um fórum, grávida de 7 meses, esperando para oficializar o fim de um casamento que já havia morrido há muito tempo. Martina olhou para o relógio na parede. Faltavam 15 minutos para a audiência. Seu advogado, Dr. Henrique, havia dito que chegaria com 10 minutos de antecedência. Ela confiava nele. Era competente, experiente. Mas uma parte dela, a parte cansada, vulnerável e assustada, desejava que seu irmão estivesse ali. Edson Aires. Martina e Edson eram mais do que irmãos. Eram cúmplices. Cresceram juntos depois que os pais morreram em um acidente de carro quando Martina tinha apenas 12 anos e Edson, 17. Ele assumiu a guarda dela, criou-a, pagou seus estudos. Foi pai, mãe e amigo. E quando Edson se casou com Helena, Martina ganhou não apenas uma cunhada, mas uma irmã. Mas Helena morreu no parto dos gêmeos, há 5 anos. Edson nunca se recuperou completamente. Tornou-se um advogado criminalista implacável, conhecido por sua frieza em tribunal e por nunca perder um caso que envolvesse injustiça contra mulheres ou crianças. Criava os filhos sozinho, equilibrando audiências, processos e reuniões escolares com uma disciplina militar. Martina sabia que ele viria se pudesse, mas naquela manhã ele tinha uma audiência importante em outro fórum. Ela não quis incomodá-lo. Eu consigo sozinha, Martina repetia para si mesma. Eu preciso conseguir sozinha. Foi quando ouviu os saltos. O som era inconfundível. Saltos altos, agulha, batendo contra o piso de mármore com uma cadência rápida, quase agressiva. Martina levantou os olhos e sentiu o estômago revirar. Júlia Fonseca estava vindo na direção dela. A influenciadora usava um vestido vermelho justo, daqueles que pareciam ter sido costurados diretamente sobre o corpo. Os cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. A maquiagem era impecável, mas os olhos... os olhos de Júlia brilhavam com algo que Martina conhecia bem. Raiva, despeito, talvez até um pouco de desespero. Martina sentiu o coração acelerar. Instintivamente colocou a mão sobre a barriga, como se pudesse proteger o bebê do que estava por vir. Júlia parou a poucos passos dela. Cruzou os braços. Inclinou a cabeça para o lado, com um sorriso que não chegava aos olhos. Então é aqui que você se esconde agora? A voz de Júlia era baixa, mas cortante. No tribunal, fazendo papel de vítima. Martina engoliu seco, olhou em volta. Algumas pessoas começaram a prestar atenção. Um advogado que passava pelo corredor diminuiu o passo. Uma funcionária da secretaria levantou a cabeça. Júlia, por favor. Martina tentou manter a voz firme. Não é o momento. Não aqui. Não é o momento. Júlia deu um passo à frente. Suas unhas vermelhas tamborilavam contra o braço. Você arruinou tudo, tudo. Tiago ia assumir a gente hoje. Ele prometeu. Mas aí você teve que fazer essa cena toda, esse drama de grávida abandonada. E agora ele está com medo. Medo de perder clientes, medo de perder contratos. Tudo por sua causa. Martina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou rápido para afastá-las. Não ia chorar. Não na frente dela. Eu não fiz nada além de pedir o divórcio de um homem que me traiu. Martina disse, a voz mais firme do que esperava. Se Tiago está com medo, é porque sabe que fez algo errado. Júlia riu. Mas era uma risada amarga, cheia de veneno. Errado? Ele me escolheu, Martina. Ele me escolheu. E você, com essa sua barriguinha, acha que vai conseguir prendê-lo? Acha que um bebê vai fazer ele te querer de volta? As palavras eram como facas.
Martina sentiu algo quebrar dentro dela. Não de tristeza, mas de indignação, de raiva, de cansaço acumulado. Eu não quero ele de volta, Martina disse, levantando-se lentamente do banco. Sua voz estava baixa, mas havia aço nela. Eu só quero minha paz, e meu filho longe de gente como você. O rosto de Júlia endureceu. Seu sorriso falso desapareceu. E por um segundo, Martina viu algo assustador naqueles olhos. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, algo perigoso. Gente como eu? Júlia repetiu devagar. Você não sabe nada sobre mim? Nada. Enquanto você ficava em casa brincando de dona de casa perfeita, eu construí minha vida do zero. E agora você quer me tirar o único homem que me fez sentir que eu valia alguma coisa? Martina estava prestes a responder quando percebeu que Júlia tinha se movido. Ela não estava mais parada, estava mais perto. Muito mais perto. E seu corpo inteiro tremia de emoção contida. Júlia. Martina recuou um passo, e então outro, mas esbarrou no banco atrás dela. Júlia, se acalma. Mas Júlia não se acalmou. Ela olhou para Martina, para a barriga, de volta para o rosto dela, e algo dentro de Júlia quebrou. Quer saber? Júlia disse, e sua voz estava estranhamente calma agora. Calma demais. Se você quer tanto fazer papel de vítima, deixa eu te ajudar. Tudo aconteceu rápido demais. Júlia estendeu as mãos e empurrou. O empurrão foi forte, direto, nas duas mãos contra os ombros de Martina. Ela sentiu o impacto antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Seu corpo, já desequilibrado pela gravidez, vacilou. Ela tentou se agarrar em algo, no ar, na parede, em qualquer coisa. Mas não havia nada. E então, ela caiu. A escada de mármore estava logo atrás dela. Martina nem percebeu que estava tão perto. Seu pé direito escorregou no primeiro degrau. O mundo virou de lado. Ela ouviu gritos, muitos gritos. Mas tudo parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. O primeiro impacto foi no ombro. Uma dor aguda, como se alguém tivesse cravado uma lâmina quente contra a pele. Depois foi o quadril, o cotovelo, o joelho. Cada degrau era uma explosão de dor. Martina tentou proteger a barriga. Instintivamente encolheu o corpo, abraçou o ventre, tentou girar para que o impacto não fosse direto. Quando finalmente parou de rolar, no final da escada, Martina estava deitada de lado sobre o chão frio. Suas mãos ainda estavam presas à barriga. Seus pulmões ardiam. Ela tentou respirar, mas o ar não entrava. Tentou se mexer, mas o corpo não respondia. E então veio o medo. Um medo tão profundo, tão visceral, que bloqueou tudo. Ela não conseguia sentir o bebê. Não conseguia sentir nada além de dor e pânico. Por favor, Martina sussurrou, a voz rouca e quebrada. Por favor, meu bebê. O corredor explodiu em movimento. Pessoas correram na direção dela. Alguém gritou para chamar a segurança. Outra pessoa berrou pedindo um médico. Uma mulher de blazer verde se ajoelhou ao lado de Martina, as mãos trêmulas, sem saber se deveria tocá-la ou não. Não se mexe, querida, a mulher disse, a voz embargada. Ajuda, já está vindo. Você vai ficar bem. Mas Martina não conseguia se concentrar nas palavras, só conseguia pensar em uma coisa. O bebê, seu bebê. Por favor, Deus, que ele esteja bem. Foi quando ouviu a voz, uma voz profunda, firme, cortando o caos como uma lâmina. Saiam da frente, agora! Martina tentou virar a cabeça e lágrimas, viu uma figura se aproximando rapidamente. Um homem alto, de terno escuro, com uma pasta de couro debaixo do braço. Seu rosto estava transtornado. Não de medo, mas de fúria pura e absoluta. Edson. Edson Aires tinha chegado, e quando Martina viu o olhar do irmão, aquele olhar que ela conhecia desde criança, aquele olhar que prometia proteção a qualquer custo, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Porque agora, ela sabia, ela não estava mais sozinha.
E quem quer que tivesse feito aquilo com ela, estava prestes a descobrir o que significava enfrentar Edson Aires em seu pior dia. 35 minutos antes, Edson Aires estava vivendo o tipo de manhã caótica que se tornara sua rotina nos últimos 5 anos. O despertador tocou às 6 da manhã. Ele se levantou imediatamente. Anos de disciplina advocatícia tinham transformado o sono leve em hábito. Tomou banho em 5 minutos, vestiu o terno cinza escuro que havia separado na noite anterior e desceu para a cozinha da casa em Icaraí. A luz suave do amanhecer entrava pela janela, iluminando a mesa onde 2 lancheiras já estavam preparadas. Miguel e Lucas, seus gêmeos de 5 anos, ainda dormiam no quarto do segundo andar. Edson preparou o café, fez panquecas, a única coisa que as crianças aceitavam comer sem reclamar, e subiu para acordá-los. "Bom dia, campeões", disse abrindo as cortinas. "Hoje tem prova de matemática, lembram?" Miguel resmungou algo ininteligível e puxou o cobertor sobre a cabeça. Lucas, sempre o mais matinal dos dois, se sentou na cama esfregando os olhos. "Pai, o Miguel tá com dor de barriga de novo", Lucas disse com aquela sinceridade brutal das crianças pequenas. Edson suspirou. Dor de barriga. A desculpa clássica de Miguel quando estava ansioso. E Edson sabia exatamente o motivo. O menino tinha pavor de matemática desde que uma professora substituta, meses atrás, havia sido ríspida com ele por não entender uma questão. "Miguel." Edson sentou na beirada da cama do filho. "Vem cá, campeão. Conversa comigo." Miguel tirou o cobertor do rosto. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Helena, estavam marejados. "Pai, eu não consigo. Eu não sei fazer conta de menos. Eu vou errar tudo." Edson sentiu o peito apertar. Era nesses momentos que a ausência de Helena doía mais. Ela saberia exatamente o que dizer. Ela tinha aquele jeito suave, paciente, de transformar medo em coragem. Edson, por outro lado, era advogado. Sabia como destruir testemunhas hostis, como desmontar mentiras, como vencer júris. Mas acalmar um menino de 5 anos assustado, isso exigia um tipo diferente de força. "Escuta aqui", Edson disse, colocando a mão no ombro do filho. "Você é o garoto mais inteligente que eu conheço. E sabe como eu sei disso? Porque você não desiste, mesmo quando é difícil, mesmo quando dá medo. Você tenta. E isso já te faz um campeão." Miguel fungou. "Mas e se eu errar?" "Então você erra", Edson disse dando de ombros. "E daí? Errar faz parte. Eu erro toda hora. Ontem mesmo eu queimei o jantar de vocês, lembra? Tivemos que pedir pizza." Lucas riu alto, e até Miguel esboçou um sorrisinho. "Mas você é adulto, pai. Adulto pode errar." "E criança também pode", Edson respondeu, firme. "Só que o importante é não deixar o medo ganhar, tá bom?" Miguel assentiu, ainda inseguro, mas um pouco mais calmo. Edson ajudou os dois a se vestirem, serviu o café e os colocou no carro às 7h15. A escola ficava a 10 minutos de casa, mas o trânsito de Niterói sempre conspirava contra qualquer planejamento. Chegaram às 7h40. Edson entregou as lancheiras, deu um beijo na testa de cada um e viu os meninos entrarem pela porta da escola. Miguel olhou para trás uma última vez, como se checasse se o pai ainda estava ali. Edson acenou. E Miguel finalmente sorriu. Edson entrou no carro, soltou o ar que nem percebeu que estava segurando e olhou para o relógio no painel. 8 horas. Sua audiência no Fórum Regional era às 9. Se saísse agora, chegaria com 15 minutos de antecedência. Tranquilo. Ele ligou o carro e o celular tocou. Era a escola. O estômago de Edson gelou. Ele acabara de sair de lá. O que poderia ter acontecido em menos de 3 minutos? "Alô? Senhora Iris?" A voz da coordenadora pedagógica estava tensa. "O Miguel está tendo uma crise de ansiedade." Ele entrou na sala, viu a prova sobre a mesa e começou a hiperventilar. A professora não está conseguindo acalmá-lo. "O senhor pode voltar?" Edson fechou os olhos. Respirou fundo. "Eu já estou voltando", disse e desligou.
Ele ligou imediatamente para o colega advogado que o substituiria na audiência, pediu desculpas, repassou as informações do processo e voltou para a escola. Encontrou Miguel sentado na sala da coordenação, o rosto vermelho, as mãos tremendo. A visão partiu o coração de Edson. Ele se ajoelhou na frente do filho. "Respira comigo, campeão", Edson disse, pegando as mãozinhas de Miguel nas suas. "Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles respiraram juntos, devagar, até que Miguel parou de tremer. "Pai", Miguel murmurou. "Desculpa." "Não precisa se desculpar", Edson disse, abraçando o filho com força. "Nunca. Eu tô aqui. Sempre vou estar." Depois de meia hora, com Miguel acalmado e de volta à sala de aula, sem a prova, a coordenadora concordou em aplicá-la em outro dia. Edson finalmente saiu da escola. Eram 9h10 da manhã. E foi quando lembrou. Martina. A audiência de divórcio de Martina era às 9h30. No Fórum de Niterói. A 20 minutos dali. Ela havia dito que não precisava dele, que o advogado dela era bom, que ela daria conta. Mas Edson conhecia a irmã. Conhecia aquele jeito dela de fingir que estava tudo bem quando por dentro estava desmoronando. Ele pegou o celular, discou o número de Martina. Caiu na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Uma sensação ruim começou a se formar no peito de Edson. Não era lógica, não tinha fundamento, mas estava lá. Aquela mesma sensação que ele teve na noite em que Helena começou a passar mal durante o trabalho de parto. Aquela sensação de que algo estava errado, muito errado, e ele precisava agir rápido. Edson pisou fundo no acelerador. Quando Edson chegou ao Fórum de Niterói, eram 9h45. Ele estacionou de qualquer jeito, pegou a pasta e correu para a entrada. Passou pela segurança, mostrou a carteira da OAB e subiu as escadas para o segundo andar, onde ficava a vara de família. Foi quando ouviu os gritos. Edson acelerou o passo, virou o corredor e viu Martina, caída, no chão, no final da escada de mármore. O mundo inteiro parou. Tudo o que Edson viu naquele momento foi Helena. Helena deitada na maca do hospital, pálida, fraca, segurando os bebês pela última vez antes de fechar os olhos e nunca mais acordar. Helena, que ele não conseguiu salvar. Helena, que ele prometeu proteger e falhou. Mas desta vez seria diferente. Saiam da frente. Agora. As pessoas se afastaram. Edson se ajoelhou ao lado de Martina. Ela estava consciente, mas em choque. As mãos dela cobriam a barriga. Os olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas. Edson, ela sussurrou. Meu bebê. Eu não sinto. Calma, Edson disse, a voz surpreendentemente firme apesar do pânico que corria nas veias dele. Ele tocou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Martina, me olha. Me olha. Você vai ficar bem. O bebê vai ficar bem. Mas eu preciso que você respire devagar, tá bom? Devagar. Martina assentiu, tentando controlar a respiração. Edson olhou ao redor. O corredor estava cheio de gente parada, em choque, sem saber o que fazer. Alguém chamou a ambulância? Edson perguntou alto. Uma funcionária da secretaria acenou. Já liguei. Estão vindo. Ótimo. Edson olhou de volta para Martina. Tina, você caiu da escada? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Ela me empurrou. O sangue de Edson gelou. Ele perguntou devagar. Quem te empurrou? Martina apontou com a mão trêmula para o topo da escada. Edson levantou os olhos e viu Júlia Fonseca. Ela estava parada lá em cima, uma mão sobre a boca, os olhos arregalados. Ao lado dela, tentando puxá-la para longe, estava Tiago Alcântara, o marido de Martina. Ou melhor, o ex-marido. O homem que tinha destruído a vida da irmã de Edson e agora estava ali,
protegendo a amante que acabara de cometer a agressão. Algo dentro de Edson quebrou. Ele se levantou. Devagar. Seus olhos não saíram de Júlia e Tiago. E quando ele falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma promessa mortal. Ninguém sai daqui. Ele olhou para a multidão ao redor. Alguém aqui viu o que aconteceu? Edson perguntou alto. Várias mãos se levantaram. Uma mulher de blazer verde deu um passo à frente. Eu vi tudo, ela disse, a voz trêmula, mas firme. A moça de vermelho empurrou ela, com as duas mãos. Foi de propósito. Eu também vi, disse um homem de terno. Foi agressão. Sem dúvida. Eu gravei, disse uma voz jovem. Edson virou a cabeça. Uma garota, não devia ter mais de 20 anos, segurava o celular com a mão tremendo. Eu estava filmando para os stories quando vi a confusão. Ela explicou rápido. Tá tudo aqui. O empurrão, a queda, tudo. Edson sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o desequilibrou. Mas ele manteve a compostura. Tinha que manter. Martina precisava dele focado. Manda esse vídeo para mim agora, Edson disse entregando o cartão para a garota. E não apaga. Por nada neste mundo não apaga. Ele olhou para a funcionária do fórum. Chama a segurança. E chama a polícia do fórum. Agora. Isso é flagrante de lesão corporal qualificada. No topo da escada, Júlia começou a recuar. Tiago tentou puxá-la pelo braço. Vamos embora, Tiago sibilou. Vamos embora antes que piore. Mas um segurança já estava bloqueando a saída. E Edson já estava subindo a escada. Ele parou a 3 degraus de Júlia e Tiago. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Você, Edson apontou para Júlia. Não se mexe. Júlia estava pálida. Suas mãos tremiam. Mas havia desafio nos olhos dela ainda. Eu não fiz nada, ela disse, a voz aguda. Ela que veio para cima de mim. Eu só me defendi. Edson deu um passo à frente. Júlia recuou. Tem vídeo, Edson disse devagar. Tem testemunhas. Tem câmeras de segurança neste prédio. E mais importante, tem uma mulher grávida de 7 meses caída no chão porque você, na sua arrogância e no seu desespero patético, achou que tinha o direito de colocar a mão nela. Eu não queria machucar ela, Júlia gaguejou. Eu só queria que ela parasse de estragar tudo. Estragar o quê? Edson perguntou. E havia gelo na voz dele. O relacionamento que você construiu nas costas dela? A mentira que vocês dois viviam? Tiago deu um passo à frente. Olha aqui, Edson. Você não fala comigo? Edson cortou, virando para o cunhado com um olhar que fez Tiago recuar. Você perdeu esse direito no dia que traiu minha irmã. E se eu descobrir que você teve qualquer participação nisso, que você incentivou essa mulher, que você sabia que ela ia confrontar a Martina hoje, eu juro por Deus que vou destruir você. Eu não sabia, Tiago disse, as mãos levantadas. Eu não pedi para ela vir aqui. Ela veio por conta própria. Mentira. Júlia se virou para Tiago, os olhos arregalados. Você disse que ia me apresentar como sua namorada hoje. Você prometeu. Tiago empalideceu. Júlia, cala a boca. Não, eu não vou calar. Júlia estava à beira de um colapso. Você me prometeu. Disse que a gente ia ficar junto depois do divórcio. Que ia assumir a gente. E agora você está me jogando para debaixo do ônibus porque tem medo de perder seus contratos, seus clientes, sua reputação de empresário sério? Edson observou a cena com frieza. Eles estavam se destruindo. E ele nem precisava fazer nada. Foi quando o segurança chegou, acompanhado de 2 policiais do fórum. Alguém chamou por agressão? Um dos policiais perguntou. Edson se virou. Sim, esta mulher, ele apontou para Júlia. Empurrou uma gestante escada abaixo. Tem vídeo, tem testemunhas e a vítima está consciente e pode prestar depoimento. Eu quero ela presa. Agora. O policial olhou para Júlia, depois para a escada, depois para Martina, que estava sendo atendida por uma equipe de paramédicos que acabara de chegar.
Senhora, ele disse para Júlia, a senhora vai ter que vir com a gente. Júlia começou a chorar. Não, não. Eu não queria. Foi sem querer. Sem querer. Uma voz feminina cortou o ar. Todos se viraram. Uma mulher de toga preta estava parada ali. Era a doutora Camila Rocha, juíza da 4ª Vara Criminal. Ela tinha visto tudo de longe. Eu estava no corredor quando aconteceu. Doutora Camila disse, a voz firme. E posso testemunhar que foi intencional. Premeditado. Ela empurrou com força. E a vítima estava grávida de forma visível. Isso configura lesão corporal qualificada. E se houver qualquer dano ao feto, o crime piora. Edson olhou para a juíza com gratidão. Obrigado, Excelência. Doutora. Camila assentiu. E então se virou para Martina, que estava sendo colocada em uma maca. Você vai ficar bem, querida, ela disse, com uma gentileza que contrastava com a dureza que usara ao falar com Júlia. Tem gente aqui que vai cuidar de você. Edson desceu a escada correndo e foi até a maca. Segurou a mão de Martina. Eu vou com você no hospital, ele disse. Edson. Martina sussurrou. Os meninos... Já resolvi. Liga depois para Dona Célia. Ela vai buscá-los. Agora, você é minha prioridade. As lágrimas de Martina não eram mais de medo. Eram de alívio. Enquanto a maca era levada para a ambulância, Edson olhou para trás uma última vez. Júlia estava sendo escoltada pelos policiais, algemada. Tiago estava parado, sozinho, no meio do corredor, o rosto branco como papel. E Edson sabia. Aquilo era apenas o começo. A justiça ainda nem tinha começado a ser feita. A sala de emergência do Hospital Municipal de Niterói tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com ansiedade. Martina estava deitada na maca, conectada a um monitor fetal que emitia um som rítmico e reconfortante. Bip, bip, bip. Cada batida do coração do bebê era uma promessa de que tudo poderia ficar bem. Edson estava sentado ao lado dela, segurando sua mão. Ele não tinha soltado desde que entraram na ambulância. Seus dedos estavam brancos de tanto apertar, mas Martina não reclamava. Ela precisava daquela âncora. Precisava saber que não estava sozinha. A médica obstetra, doutora Paula Mendes, uma mulher de uns 40 anos com cabelos presos em um coque e olhos gentis, entrou na sala carregando uma prancheta e um aparelho de ultrassom portátil. Martina, vou fazer uma ultrassom agora, tá bom? Ela disse, com aquela calma profissional que só médicos experientes conseguem manter em momentos de crise. Preciso ver como o bebê está respondendo depois do trauma. Martina assentiu, mas Edson percebeu como os dedos da irmã tremiam. Vai dar tudo certo, ele murmurou, apertando a mão dela. Eu sei que vai. Doutora Paula aplicou o gel na barriga de Martina e passou o transdutor devagar, observando a tela com atenção. Os segundos pareciam horas. Martina prendeu a respiração. Edson também. E então, a imagem apareceu. Um pequeno ser humano, encolhido, mexendo os bracinhos. O coração batendo forte, rápido, perfeito. Olha só. Doutora Paula sorriu. E foi o tipo de sorriso que carrega alívio em cada curva. Seu bebê é um lutador. Os batimentos estão normais. Não há sinais de descolamento de placenta. Nenhum sangramento. Ele está bem, Martina. Martina soltou o ar que estava presa nos pulmões e começou a chorar. Mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado no chão frio do fórum. Essas eram lágrimas de gratidão. Ele está bem? Ela perguntou, a voz embargada. Ele está mesmo bem? Está sim, doutora Paula confirmou. Você teve muita sorte. A queda poderia ter causado danos graves, mas parece que seu corpo instintivamente protegeu o bebê. Você vai ficar dolorida por alguns dias, tem alguns hematomas nas costelas e no quadril, mas nada que não vá sarar. E o mais importante, seu filho está seguro. Edson fechou os olhos e abaixou a cabeça, deixando que o alívio o inundasse.
Por um momento ele tinha voltado àquele dia no hospital, 5 anos atrás, quando os médicos saíram da sala de parto e disseram que Helena não resistiu. Por um momento ele achou que perderia Martina e o bebê da mesma forma. Mas não. Não desta vez. Obrigada, Deus, ele murmurou, tão baixo que nem tinha certeza se alguém ouviu. Martina olhou para o irmão. Viu o rosto dele, normalmente tão controlado, tão impenetrável em tribunais, agora vulnerável. Ela apertou a mão dele. Edson, ela disse, suave. Você tá bem? Ele levantou a cabeça e tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ele começou, depois parou. Respirou fundo. Quando eu vi você no chão, Tina, eu voltei para aquele dia. O dia que a Helena... Martina entendeu imediatamente. Ela puxou a mão do irmão e a colocou sobre a barriga dela, onde o bebê se mexia de leve. Sente, ela disse. Tá tudo bem. A gente tá bem. Eu e seu sobrinho. Nós estamos vivos, Edson. E é graças a você. Edson colocou a mão sobre a barriga da irmã e sentiu o bebê chutar. Foi um chute pequeno, quase tímido, mas foi real. E por algum motivo, aquilo desfez algo dentro dele. Algo que estava preso há 5 anos. Ele não chorou. Edson Aires nunca chorava, mas seus olhos ficaram úmidos. Eu não consegui salvar a Helena, ele disse, a voz rouca. Eu devia ter percebido que algo estava errado. Os médicos disseram que os sinais estavam lá, mas eu não vi. Eu estava tão focado nos processos, nos casos, que não vi. E quando percebi, era tarde demais. Edson, isso não foi culpa sua, Martina disse firme. Você fez tudo o que podia. A Helena sabia disso. Ela nunca te culpou. Mas eu me culpei, Edson respondeu. Todo dia, Tina. Todo dia eu acordo e penso no que eu poderia ter feito diferente. E quando vi você hoje caída, grávida, machucada, eu jurei que não ia deixar acontecer de novo. Não com você. Martina puxou o irmão para um abraço apertado, desajeitado por causa da barriga e dos fios do monitor, mas real. Você me salvou. Ela sussurrou. Você e esse bebê. A gente vai ficar bem. E você também vai, Edson. Promete para mim que você vai deixar essa culpa ir embora. Edson não respondeu, mas ele abraçou a irmã com força, como se estivesse segurando a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Enquanto Martina descansava na sala de observação, Edson saiu para o corredor. Ele precisava fazer ligações. Precisava acionar o processo criminal contra Júlia. Precisava garantir que Tiago não conseguisse se esquivar das consequências. Mas antes que pudesse pegar o celular, ele viu uma figura conhecida caminhando em sua direção. Tiago Alcântara. O homem parecia uma sombra de si mesmo. O terno impecável que usava pela manhã agora estava amarrotado. O cabelo, sempre tão bem penteado, estava desgrenhado. E os olhos de Tiago estavam desesperados. Edson sentiu a raiva voltar. Imediata. Visceral. Você tem coragem de aparecer aqui, Edson disse, bloqueando o caminho de Tiago. Edson, por favor. Tiago levantou as mãos em um gesto de paz. Eu só preciso falar com a Martina. Só 5 minutos. Você não vai chegar perto dela, Edson respondeu, a voz baixa, mas perigosa. Nem hoje, nem nunca mais. Eu preciso me explicar, Tiago insistiu. Eu não sabia que a Júlia ia fazer aquilo. Eu juro, eu nunca pedi para ela machucar a Martina. Mas você criou a situação que levou a isso, Edson disse, dando um passo à frente. Tiago recuou. Você traiu minha irmã. Você enganou ela por meses. Você trouxe uma amante para dentro da vida dela. E quando a Martina finalmente teve coragem de sair, você ainda teve a audácia de contestar o divórcio, de dificultar as coisas, de fazer ela sofrer mais do que já estava sofrendo. Eu estava tentando salvar meu casamento, Tiago disse, mas a voz dele soava fraca até para os próprios ouvidos. Mentira, Edson cortou. Você estava tentando salvar sua reputação,
Porque você sabia que se o divórcio se tornasse público, seus clientes iam descobrir. Especialmente aquele contrato que você tanto quer. Aquele evento governamental milionário, não é? Tiago empalideceu. Como você? Eu sou advogado, Tiago. Você acha mesmo que eu não ia investigar? Edson cruzou os braços. Você está prestes a fechar um contrato de organização de um evento para o governo estadual. R$500 mil. Dinheiro que você precisa desesperadamente porque sua empresa está à beira da falência. Você tem dívidas com fornecedores, atraso no aluguel do escritório e usou a Martina como garantia em empréstimos que ela nem sabe que existem. Tiago não respondeu. Não conseguia. E sabe o que mais eu descobri? Edson continuou implacável. O contrato tem uma cláusula de idoneidade moral. Qualquer escândalo público, qualquer processo criminal envolvendo você ou pessoas próximas, e o contrato é cancelado automaticamente. Tiago fechou os olhos. Edson, por favor, o quê? Edson perguntou. Você quer que eu abafe isso? Que eu convença a Martina a não prestar queixa? Que eu faça vista grossa pro fato de que sua amante quase matou minha irmã grávida? Eu vou compensar a Martina, Tiago disse, rápido, desesperado. Eu retiro todas as contestações do divórcio. Eu abro mão de qualquer direito sobre o bebê. Eu pago pensão, o que ela quiser. Só não deixa esse caso virar público. Não deixa o vídeo vazar. Por favor. Edson olhou para Tiago com uma mistura de desprezo e pena. Você ainda não entendeu, entendeu? Ele disse devagar. Isso não é sobre dinheiro. Não é sobre contratos. É sobre justiça. E justiça não se negocia. Edson. O vídeo já vazou. Edson disse, e havia uma satisfação sombria em sua voz. Eu mandei para 3 sites de notícia. Deve estar circulando nas redes sociais agora. E até amanhã de manhã, todo mundo vai saber quem é Tiago Alcântara, o empresário que traiu a esposa grávida e cuja amante cometeu agressão em pleno fórum. O rosto de Tiago desmoronou. Você me destruiu, ele sussurrou. Não, Edson corrigiu. Você se destruiu. Eu só me certifiquei de que as pessoas soubessem a verdade. Tiago ficou ali, parado, por um longo momento. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu. Edson o observou ir embora, e não sentiu pena, não sentiu remorso. Sentiu apenas que, pela primeira vez em muito tempo, a balança da justiça estava equilibrada. No mesmo hospital, 3 andares abaixo, Júlia Fonseca estava sentada em uma sala de espera vigiada por um policial. Ela não estava mais algemada. Os policiais tinham removido as algemas depois que ela foi examinada por um médico, mas ainda estava sob custódia. Seu rosto estava manchado de rímel, seus olhos vermelhos e inchados. Ela tinha passado as últimas 2 horas tentando ligar para Tiago. Ele não atendia. A advogada de plantão, uma mulher cansada de uns 50 anos, entrou na sala com uma expressão que não prometia boas notícias. Júlia, precisamos conversar sobre a situação, ela disse, sentando-se na cadeira ao lado. Eu não queria machucar ela, Júlia disse imediatamente, a voz aguda e desesperada. Foi um impulso. Eu estava nervosa, e ela estava provocando, e eu só... Júlia, a advogada cortou. Tem vídeo, tem testemunhas, tem até uma juíza que presenciou. E a vítima está grávida. Isso torna o crime muito mais grave. Mas eu não sabia que ia ser tão sério, Júlia insistiu. Eu só dei um empurrão. Como eu ia saber que ela ia cair? A advogada suspirou. Você empurrou uma mulher visivelmente grávida no topo de uma escada de mármore. O que você achava que ia acontecer? Júlia não respondeu. Porque, no fundo, ela sabia. Ela sabia exatamente o que poderia acontecer. E mesmo assim, ela fez. Quanto tempo... Júlia começou, a voz tremendo. Quanto tempo eu posso ficar presa? Lesão corporal qualificada pode dar de 1 a 5 anos, a advogada respondeu. Mas, considerando as circunstâncias agravantes,
gravidez da vítima, local público, premeditação. O promotor pode pedir o máximo da pena. Júlia começou a chorar de novo. Eu perdi tudo, ela murmurou. Meus seguidores já estão me cancelando. Minhas parcerias com marcas foram canceladas. E o Tiago, ele nem atende minhas ligações. A advogada ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma gentileza surpreendente: Júlia, posso te dar um conselho não como advogada, mas como mulher. Júlia olhou para ela, os olhos vermelhos. O Tiago nunca ia ficar com você, a advogada disse direta. Homens como ele não deixam esposas por amantes. Eles só trocam de amantes. Você foi usada. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai poder começar a se recuperar. As palavras caíram sobre Júlia como um balde de água fria. Porque no fundo, ela sempre soube. Sempre soube que Tiago estava mentindo quando dizia que ia assumir o relacionamento deles. Sempre soube que ela era descartável. Mas admitir isso significava admitir que ela destruiu a vida de uma mulher inocente por um homem que nunca a valorizou. E essa verdade era pesada demais para carregar. De volta à sala de Martina, Edson entrou silenciosamente. Ela estava dormindo, a respiração calma, o rosto finalmente relaxado. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se respirar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da doutora Camila Rocha, a juíza que testemunhou o ataque. Doutor Aires, estarei à disposição para testemunhar quando necessário. Mulheres grávidas merecem proteção absoluta da lei. Conte comigo. Edson digitou uma resposta rápida agradecendo, e depois olhou para Martina. Ela tinha sido forte. Mais forte do que ele jamais imaginou que ela poderia ser. E agora, finalmente, ela teria a chance de reconstruir sua vida. Longe de Tiago. Longe da toxicidade. Longe do medo. E Edson estaria ali. Sempre. Como esteve para Helena. Como está para os meninos. Como sempre estaria para qualquer pessoa que ele amasse. Porque essa era a promessa que ele fez no dia em que Helena morreu. Nunca mais deixaria alguém que amava desprotegido. E hoje ele cumpriu essa promessa. 48 horas depois do incidente no fórum, Martina estava sentada na varanda do apartamento que havia alugado em Icaraí, a poucos quarteirões da casa de Edson. Era um lugar pequeno, mas acolhedor. Tinha uma vista para o mar, uma cozinha que recebia luz da manhã, e 2 quartos, um para ela, outro que seria do bebê. Ela segurava uma xícara de chá de camomila entre as mãos, observando o movimento da rua lá embaixo. Crianças brincando, casais caminhando. A vida continuava, como sempre continuava, indiferente aos dramas individuais que aconteciam nos tribunais e hospitais da cidade. Mas para Martina, tudo tinha mudado. Ela passou a mão sobre a barriga. O bebê chutou, como se estivesse dizendo: "Estou aqui, mãe." E Martina sorriu. Era um sorriso cansado, ainda carregado pelas dores dos hematomas que coloriam seu corpo em tons de roxo e amarelo. Mas era real. A campainha tocou. Martina se levantou devagar. Cada movimento ainda lembrava a da queda, e foi até a porta. Era Edson, carregando uma sacola de supermercado em uma mão e um buquê de flores simples na outra. "Trouxe o jantar", ele disse entrando. "E antes que você reclame, não é nada pesado. Frango grelhado, legumes no vapor e arroz integral. Aprovado pela doutora Paula." Martina riu. "Você está me tratando como uma das crianças, Edson. Você é minha irmã. Tecnicamente você sempre vai ser uma das minhas crianças." Ele respondeu, mas havia carinho na voz. Eles jantaram juntos, conversando sobre coisas pequenas. Os gêmeos tinham finalmente superado o medo de matemática. Miguel tinha tirado 8 na prova. Lucas estava obcecado com dinossauros e queria um tiranossauro rex de pelúcia para o aniversário. Coisas normais. Coisas que faziam a vida parecer possível de novo. Quando terminaram de comer, Edson ficou sério.
Tirou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Tina, eu preciso te atualizar sobre o caso, ele disse. Martina assentiu, endireitando-se na cadeira. A audiência de custódia da Júlia aconteceu ontem, Edson começou. O juiz negou a liberdade provisória. Ela vai responder ao processo presa. A denúncia do Ministério Público já foi oferecida. Lesão corporal gravíssima, qualificada pela condição de vulnerabilidade da vítima. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Martina ficou em silêncio por um momento, processando. 5 anos, ela repetiu devagar. É muito tempo. É o que ela merece, Edson disse, firme. Ela te empurrou escada abaixo, Tina. Você podia ter perdido o bebê. Você podia ter morrido. Eu sei, Martina respondeu. Mas eu não sei. Parte de mim ainda sente pena dela. Eu vi o vídeo que vazou. Vi o desespero no rosto dela. Ela foi manipulada pelo Tiago tanto quanto eu fui. Edson balançou a cabeça. Não. Você foi vítima da traição dele. Ela foi cúmplice. Ela sabia que ele era casado. Ela escolheu continuar. E quando as coisas não saíram como ela queria, ela te atacou. Isso não é desespero, Tina. É violência. E violência tem consequências. Martina sabia que o irmão estava certo. Mas mesmo assim, ela não conseguia sentir aquela sede de vingança que imaginava que deveria sentir. Talvez fosse cansaço. Ou talvez fosse apenas o desejo de seguir em frente. E o Tiago? Ela perguntou. Edson sorriu, mas era um sorriso sem humor. O contrato com o governo foi cancelado. A notícia do incidente chegou aos ouvidos da comissão organizadora. Eles rescindiram o contrato citando a cláusula de idoneidade moral. A empresa dele está oficialmente falida. Ele entrou com pedido de recuperação judicial ontem. E as dívidas que ele fez no meu nome? Já entrei com ação para anular todas. Você não é responsável por nada que ele assinou sem seu conhecimento. E mais, consegui uma ordem de proteção definitiva. Ele não pode se aproximar de você. Não pode te ligar. Não pode te mandar mensagem. Se ele tentar, vai preso. Martina soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Acabou então, ela disse, e a palavra parecia estranha. Realmente acabou. Sim, Edson confirmou. Você está livre, Tina. Livre para recomeçar. Ela olhou ao redor do apartamento pequeno, mas seu. Olhou para a barriga, onde uma nova vida crescia. E pela primeira vez em meses, ela se sentiu leve. Eu quero me divorciar o mais rápido possível, ela disse. Não quero que esse bebê nasça enquanto eu ainda estiver legalmente casada com aquele homem. Já estou cuidando disso, Edson disse. Com a ordem de proteção e as circunstâncias, consigo acelerar o processo. Em 3 meses, você estará oficialmente divorciada. E vou garantir que você receba a pensão que é seu direito. Não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Martina sorriu, de verdade dessa vez. Obrigada, Edson. Por tudo. Ele se inclinou e beijou a testa da irmã. Você não precisa agradecer. É para isso que eu estou aqui. Uma semana depois, Martina estava no consultório da doutora Paula para o acompanhamento pós-trauma. Os exames tinham voltado todos normais. O bebê estava crescendo bem. E Martina, apesar das dores físicas que ainda persistiam, estava emocionalmente mais forte do que imaginava ser possível. Quando saiu do consultório, encontrou uma surpresa na sala de espera. Doutora Camila Rocha, a juíza que tinha testemunhado o ataque, estava ali. Ela se levantou quando viu Martina. Martina, que bom te ver, Camila disse, com um sorriso caloroso. Eu vim até aqui porque queria falar com você pessoalmente. Comigo? Martina ficou surpresa. Excelência, eu... Camila, ela corrigiu. Aqui fora do tribunal. Pode me chamar de Camila. Elas se sentaram em um canto mais reservado da sala de espera. Eu queria te dizer que estou acompanhando seu caso de perto. Camila começou. E queria que você soubesse que não está sozinha. O que aconteceu com você não pode ser normalizado.
E eu vou fazer de tudo, como juíza e como mulher, para garantir que a justiça seja feita. Martina sentiu os olhos arderem. Obrigada, ela murmurou. Isso significa muito. Além disso, Camila continuou, eu faço parte de uma rede de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e abusos. É um grupo informal, mas temos psicólogas, advogadas, assistentes sociais. Se você precisar de qualquer coisa, terapia, suporte legal ou apenas alguém para conversar, nós estamos aqui. Martina não esperava isso. Não esperava que uma juíza, alguém tão distante e importante, se importasse tanto. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Camila sorriu. Só precisa saber que você não está sozinha. Nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha. Quando Camila saiu, Martina ficou ali sentada por mais alguns minutos, processando. Ela tinha perdido muito. Um casamento. A ilusão de uma família perfeita. A sensação de segurança. Mas ela também tinha ganho algo inesperado. Uma rede de pessoas que se importavam. Edson, doutora Paula, Camila e até aquelas mulheres no fórum que tinham corrido para ajudá-la quando ela caiu. Ela não estava sozinha. E essa certeza era mais valiosa do que qualquer contrato milionário ou relacionamento perfeito. 3 meses depois, Martina estava no parque perto de casa, sentada em um banco à sombra de uma árvore. Sua barriga agora estava enorme. Quase 9 meses. O bebê chutava constantemente, como se estivesse ansioso para conhecer o mundo. Edson estava ali também, mas não sozinho. Miguel e Lucas corriam pelo parque, disputando quem conseguia ir mais alto no balanço. Edson os observava com atenção, pronto para intervir se algum deles se arriscasse demais, mas também deixando que fossem crianças. Eles estão tão grandes, Martina comentou. Estão, Edson concordou. E cada vez mais parecidos com a Helena. Às vezes eu olho para eles e vejo ela. O sorriso, o jeito de inclinar a cabeça. É bom. Doeu por muito tempo, mas agora é bom. Martina colocou a mão no braço do irmão. Você tá bem, Edson. De verdade. Eu vejo isso em você. Ele sorriu. Eu tô tentando. E você me ajuda nisso, sabia? Ver você forte, ver você reconstruindo sua vida. Me lembra que é possível seguir em frente. Miguel correu até eles ofegante. Tio Martina, ele gritou usando o apelido carinhoso que as crianças tinham criado. Quando o bebê vai nascer? Eu quero conhecer meu primo. Martina riu. Falta pouco, Miguelzinho. Mais umas 2 semanas, se ele não resolver chegar antes. E ele vai morar perto da gente? Lucas perguntou, chegando junto. Vai sim, Martina respondeu. Bem pertinho. Assim vocês podem brincar juntos. E a gente pode ensinar ele a jogar futebol? Miguel perguntou animado. Ou ela, Martina corrigiu sorrindo. Eu não sei o sexo ainda. Quis deixar para surpresa. Tanto faz. Lucas deu de ombros. Menina também pode jogar futebol. A Sofia da nossa sala joga melhor que todo mundo. Edson e Martina trocaram um olhar e riram. Quando as crianças voltaram para o balanço, Edson ficou sério. Tina, eu preciso te perguntar uma coisa. Fala. Você tem medo? Do parto? De ser mãe sozinha? De tudo isso? Martina pensou por um momento. Tenho, ela admitiu. Mas não é o tipo de medo que paralisa, sabe? É o tipo de medo que te deixa alerta, que te faz querer fazer as coisas certas. E eu sei que não vou estar sozinha. Eu tenho você, tenho os meninos, tenho uma casa, tenho liberdade, tenho dignidade. E isso é mais do que muita gente tem. Edson assentiu, orgulhoso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Aprendi com o melhor, Martina respondeu, encostando a cabeça no ombro do irmão. Eles ficaram ali, observando as crianças brincarem, o sol começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. Naquela noite, depois que Edson e as crianças foram embora, Martina preparou o quartinho do bebê.
Ela dobrou as roupinhas pequenas que tinha comprado, organizou os produtos de higiene, montou o berço que Edson tinha ajudado a instalar. E quando terminou, ela ficou ali parada, no meio do quarto, olhando ao redor. Este era o recomeço. Não o recomeço que ela tinha planejado quando se casou com Tiago. Não o recomeço que ela imaginava quando descobriu a gravidez. Mas era o recomeço que ela tinha construído com as próprias mãos, com coragem, com ajuda, com dignidade. Júlia estava presa, cumprindo pena. Tiago estava falido, enfrentando as consequências de anos de mentiras. E Martina? Martina estava livre. Livre para ser mãe. Livre para ser ela mesma. Livre para escolher, pela primeira vez em muito tempo, como seria o próximo capítulo da sua vida. E ela escolhia a esperança. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. Eu não sei como vai ser, ela sussurrou. Mas eu prometo que vou te proteger. Vou te amar. E vou te ensinar que é possível cair e levantar. Que é possível ser traída e ainda assim confiar de novo. Que é possível ter medo, mas não deixar que o medo vença. O bebê chutou, como se estivesse concordando. Martina sorriu. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela dormiu em paz. A história de Martina nos lembra que, mesmo nas quedas mais duras, literais ou metafóricas, há sempre a possibilidade de levantar, de reconstruir, de recomeçar com dignidade. Ela entrou naquele fórum como vítima de traição e violência. Saiu de lá como sobrevivente, protegida pela lei e amparada por quem realmente importava. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que se sente presa em um relacionamento tóxico, ou que acha que não tem forças para mudar, compartilha essa história com ela. Às vezes, ouvir que outras pessoas conseguiram é o impulso que falta. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta para mim nos comentários qual parte da história mais te tocou, qual parte te deixou mais emocionado. Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.